E aí, pessoal, boa noite. Carlos Matias falando. Sejam muito bem-vindos ao programa Matemática Humanista ao vivo. Hoje é o dia, né, de nós falarmos de um assunto polêmico, tenso, mas de uma maneira que eu acho que vai ser importante para a gente colocar para fora mal-estares e, enfim, eu acho que vai ser um dia importante, não só para mim, mas também para todos vocês. Eu assim espero. Bem-vindos ao programa Cálculo na Universidade, uma tragédia sobre a qual ninguém quer falar, mas a matemática humanista vai falar, né? A gente vai falar sobre esse assunto muito polêmico. Deixa eu cumprimentar a todos que estão presentes no chat, a Fernanda Bahia, o Max Will, Rafael Oliveira. Boa noite, Rafael. Muito legal essa primeira participação ao vivo do Rafael. Seja muito bem-vindo, querido. Um grande abraço para você. Minha querida amiga Elizabeth Garnier está presente. Beth, um beijo do Matias para você. A Juliana Ribeiro, bem-vinda, Juliana. O Giovanni Cordum, a Matemática Rapidola, canal aqui do YouTube, presente também na Matemática Humanista. Bem-vindo. Manuel Santamarinha, Anderson Jesus, Elaine, Carl Sagan tá presente. Olha aí, Fernanda Garcês, a Maria da Silva, olha, Graziele dos Santos presente, o Cleiton também tá aí, a Bárbara Marinho. Pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia importante. Vamos então começar falando um pouco sobre o que será o panorama geral da minha fala de hoje. Então vamos lá. Eu gostaria de, inicialmente, falar um pouco sobre como são as disciplinas de cálculo atualmente. É importante que eu diga que, quando eu falar de cálculo, eu vou me referir primordialmente ao cálculo 1, ao primeiro cálculo que os estudantes fazem na universidade, né? Em algumas universidades, o cálculo ele ainda está no primeiro período. No entanto, em boa parte das universidades, o cálculo 1 ele foi movido para o segundo ou terceiro períodos, tá? Então, isso é um pouco variável de universidade para universidade, mas, de modo geral, é a essa disciplina que eu estarei me referindo. Eu vou falar sobre o cálculo 1, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre a questão da reprovação e da evasão, que é um grande problema, né, que todos nós precisamos discutir, a universidade precisa discutir, né, algumas hipóteses que a própria universidade considera como sendo também causas do problema, a ineficácia das ações que a universidade toma, né, a cegueira curricular. Isso é uma coisa muito delicada, que eu vou tentar falar com um pouco mais de calma no dia de hoje. Alguns comodismos, a gente vai falar sobre o uso de tecnologias, um pouco sobre o mercado editorial. Isso é uma coisa importante da gente falar um pouco sobre o livro didático, né, de cálculo, tá certo? E algumas críticas e sugestões para estudantes, professores e universidades. Então é isso, vamos começar. Hoje nós teremos uma enquete, tá certo? Então, se você está chegando hoje pela primeira vez na Matemática Humanista e você não sabe como funciona, funciona assim. Você vai no site www.menti.com. Não é para mentir, é para falar a verdade. Então, se vocês estiverem com celular, estiverem no PC, pode usar celular, pode usar tablet, basta ir no navegador. Quem quiser votar na enquete do programa de hoje, essa enquete vai ficar aberta ao programa inteiro, então calma. Quem está assistindo pode votar com calma, não tem que sair correndo, tá certo? O código para poder votar na enquete de hoje é 283305. Então você pega o celular, ou o tablet, ou o seu computador, né? Pode ser em qualquer navegador que você tenha, www.menti.com. Aí você vai solicitar um código, né? Esse é o código identificador, tá? Aí vocês vão digitar 283305 e vocês vão ter acesso, tá, a 3 perguntinhas.
Então são 3 perguntinhas básicas, rápidas de responder. E aí durante o programa eu vou visitar. E aí no final a gente vai dar uma avaliada geral em como que as coisas se deram. Tá certo? Vai ser divertido. Bem-vindos. Vamos começar, né? Então, como são as disciplinas de cálculo atualmente? Cálculo 1, volto a falar. Atualmente eu digo de modo geral, tá certo? Não é uma regra. Há universidades em que o cálculo 1 está bastante diferente do que eu vou falar. Eu estou ciente disso. Mas, de modo geral, o que eu vou falar aqui é como as coisas estão, tá certo? Na maioria das universidades. O que eu digo é que quando eu pergunto como são as disciplinas de cálculo atualmente, se eu perguntasse a vocês, como é que é a disciplina de cálculo? Talvez, se eu não explicasse o sentido da minha pergunta, talvez vocês respondessem o seguinte: cálculo é limite, continuidade, derivada, regras de derivação. E vocês iam começar a falar um conjunto de tópicos, é um conjunto, né? De alguma maneira, está tão impregnado no meio o entendimento de que uma disciplina ela é a mesma coisa que o seu conteúdo. Isso é algo que está impregnado no sistema. Então, quando a gente fala como são as disciplinas de cálculo, se a gente não fala que é no sentido mais geral, as pessoas começam a falar do conteúdo programático. Limite, continuidade, derivada, sabe? Então, isso é um sintoma do que eu vou falar hoje. De alguma maneira, a gente se apega muitíssimo ao conteúdo, né, especificamente trabalhado na disciplina. Né? Essa é a nossa referência primeira, né? É conteúdo. Né? Normalmente, as pesquisas do meio acadêmico sobre as disciplinas de cálculo, sobre as dificuldades dos estudantes em cálculo, elas passam também pelo conteúdo matemático. A gente fala os problemas que os estudantes têm na passagem da educação básica para o ensino superior, tá certo? A gente fala sobre a falta de base, fala das lacunas na formação matemática, né? Como que a escola funciona, como a universidade funciona, e a gente explora as questões de conteúdo que estão em torno dessa transição da educação básica para o ensino superior, né? Então, há uma retórica famosa que o meio usa para falar que os estudantes têm problema, ou para justificar o problema dos estudantes, que é a tal da falta de base. A falta de base é um argumento genérico, a gente não sabe que base a gente fala, né? Qual base? Base de quê? Né? Mas normalmente a universidade acha que é uma questão de falta de base em conteúdo. Quer dizer, faltaria aos estudantes, né, um entendimento, né, mais profundo sobre os fundamentos da matemática em nível de pré-requisito, aqueles que são fundamentais para a disciplina de cálculo. E esse seria, eventualmente, o problema. A análise de erros, né? Por sinal, foi o tema do programa passado. O pessoal que está aí no chat pode... deixa eu dar um alô, boa noite para Patrícia Pimenta, para o Fernando Gregório, para o Denis, muito legal, para Priscila Areias, Pri, tudo bom? Edson, Juliana, Leandro, todo mundo que chegou, Rafaela Nóbrega, todo mundo está chegando, né? Falta de estudo também, né? Certamente o Max Will está falando aqui, né? O pessoal fala muito sobre isso. A gente vai falar sobre isso também. As justificativas clássicas que o meio dá, né? Uma coisa que acontece bastante, isso é muito importante, que eu vou falar agora, é que normalmente a ordem em que os conteúdos da disciplina de cálculo são apresentados começa em limite normalmente, né? Limite, continuidade, derivada, né? Então, naquele segundo momento aqui em cima, aqui, ó, nesse conjunto que está aqui em cima, normalmente a ordem é essa que está nesse conjunto C.
A gente começa em limite. E essa ordem de começar em limite, depois continuidade, depois derivada e por último a integral, essa é uma ordem que na verdade não é a ordem histórica, não é a ordem em que historicamente esses conteúdos todos eles foram desenvolvidos, né? Só para vocês terem uma ideia, os dois primeiros grandes problemas, talvez o primeiro grande problema, né, envolvendo as noções do cálculo, tenha sido o problema da quadratura, que é grosso modo um problema de cálculo de área, né, de entendimento de área, né, para figuras que não são limitadas por curvas retilíneas. Né, quando você tem uma região limitada por uma curva e você quer tentar entender o que seria a área, né, de uma região dessa. Então você usava procedimentos que a gente chamava de quadratura. Esse foi o primeiro grande problema na história do cálculo. O problema da reta tangente, né, da aproximação local, né, por uma reta tangente, isso é algo que também historicamente se colocou logo de início, né, assim, em termos de nascimento do cálculo, entendimento do cálculo. Né? O limite uma das últimas coisas, se não a última coisa, é coisa de final do século XIX. Né? Então é uma coisa curiosa, porque a gente começa pela última coisa que foi feita. Só para vocês terem uma ideia, historicamente, o conceito de função, como nós conhecemos hoje, como nós trabalhamos hoje em cálculo, ele é posterior, ele foi desenvolvido depois do conceito de derivada. Olha que loucura! O conceito de função, como nós conhecemos hoje, ele é posterior, né, à construção do conceito de derivada. E aí vocês perguntam, mas isso não faz sentido, porque eu não derivo uma função. Inicialmente, a derivada se dava sobre uma curva, e não sobre o gráfico de uma função. Né? No entanto, nos livros de cálculo e nos cursos de cálculo usuais, a ordem ela foi totalmente invertida. Ela é feita de trás para frente. E isso causa problemas. O motivo pelo qual isso aconteceu é porque no final do século XIX e na virada do século, na verdade, para o século XX, uma filosofia da matemática muito importante e que até hoje está presente nas escolas, mas nas universidades certamente, é a filosofia formalista da matemática. Essa foi uma filosofia que ganhou um peso muito grande, né, uma força muito grande na última década do século XIX e até o fim da década de 30. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, houve um hiato nessa filosofia. Até também, em consequência, também no início da década de 30, dos teoremas de Gödel, que foi um forte golpe a essa filosofia. Mas essa filosofia voltou com muita força na década de 50 e 60. Né? Depois isso é um papo para um outro dia. Né? Eu até falei que eu ia falar sobre matemática moderna aqui, isso é uma coisa importante. Mas, na verdade, essa inversão da ordem histórica, ela foi feita não apenas nos livros de cálculo, mas sobretudo nos livros de análise matemática. Os livros de análise, eles foram foi feita uma engenharia nova de reestruturação da análise matemática a partir do conceito de número real e de limite. Essa fase foi chamada de aritmetização da análise. É um dos nomes que se dá. Esse é final do século XIX, com a escola alemã de Weierstrass, né, Dedekind, essa turma toda. Né? Então, essa foi uma época em que houve recolocações na construção, na apresentação formal do conteúdo matemático. Isso chegou nos livros de cálculo e, de alguma maneira, é assim até hoje. Né? A filosofia formalista ela é conhecida por não considerar significados, intuições, ou até a questão da história da matemática é totalmente irrelevante, né, dentro da filosofia formalista. Né? São questões periféricas dentro dessa filosofia.
Então, na verdade, a gente tem um problema, porque os professores que não são familiarizados com esses processos históricos do cálculo, né, a questão da quadratura, a questão da tangência, esses professores, né, que dão aula nas universidades de curso de cálculo, que por vezes não são familiarizados com a história do cálculo, eles promovem uma discussão seguindo a ordem invertida, né, começando em limite, aonde a ênfase é algébrica, é de manipulações algébricas, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui, vocês devem concordar comigo, né? Quando a gente fala de limite, uma ênfase algébrica muito forte. A gente vai falar sobre isso aqui, né? De alguma maneira, essas manipulações algébricas, elas tornaram-se nos cursos de cálculo atuais objetos de interesse em si. Veja só, esses dois limites que estão aqui, eles têm presença certa, não digo esses em especial, mas vários similares, né? Tem presença certa em provas, em aulas de cálculo. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo aqui agora, e se vocês fizeram um curso de cálculo, esses limites são muito familiarizados, são muito assim, familiares a vocês. Eu tenho certeza que sim. Mas se vocês olharem para esse tipo de limite, você vê que isso é um exercício de fatoração. Você não faz nenhuma análise variacional, né, do limite. Você fatora, corta em cima e embaixo, no final você substitui e pronto. Então, de uma certa maneira, boa parte desse encaminhamento que não considera muito significado, história e tudo mais, ele acabou tornando o cálculo uma disciplina árida e de forte teor algébrico. Muitas vezes, né, as provas de cálculo são provas de manipulação algébrica. Muito pouca manipulação e de entendimento conceitual. Muito pouco mesmo, tá certo? Isso é muito triste, tá ok? Percebam a diferença. Eu vou agora explicar com calma, vou pegar minha caneca. Pessoal, essa caneca tá fazendo um sucesso absurdo. Ó, quero mandar um beijo especial pro pessoal que tá lá em Cuiabá, no Encontro Nacional de Educação Matemática. Um beijo para todos aí. Eu talvez chegue aí amanhã, então eu vou aqui mandar aqui, ó, a caneca Matemática Humanista. O pessoal mandou mensagem para mim, falou que ia assistir ao vivo uma roda lá em Cuiabá, assistindo o programa da Matemática Humanista. Um abraço especial para todo mundo. Tá legal? Muito obrigado mesmo. Então vejam só a diferença do que eu falei sobre a questão da ênfase algébrica. Vocês que fizeram cálculo, tá? Olha, não se preocupem em entender nada que eu, assim, de local, tá? Olha de uma maneira geral, tá certo? O que eu vou mostrar aqui. Olha esse limite. Limite quando x tende a mais infinito de x mais 8 sobre raiz de 4x ao quadrado mais 1. Aí, quando o professor de cálculo coloca esse tipo de problema, ele coloca coisas em evidência, ele corta x com x, e ele vai... isso daqui está indo para zero quando o x vai para mais infinito, isso está indo para zero quando o x vai para mais infinito, então isso tudo vai para o meio, o limite é ao meio. E isso que eu estou fazendo aqui é o procedimento padrão feito em cálculo. Né? Você vê que é um conjunto de manipulações algébricas. Então, isso é como as coisas se dão. O que eu digo é que, se eu me colocar de uma outra maneira, as coisas podem ganhar um significado maior. Tá certo? Como? Veja só. Eu vou pegar esse limite como ali, tá certo? O que eu pergunto é, quando eu pergunto quanto é esse limite, quanto dá esse limite, o que eu estou perguntando é,
né, eu tenho um processo variacional que eu imagino, né, que está sendo iniciado pela variação de x. Eu imagino x um número real que está ficando arbitrariamente grande de forma ilimitada. Ele vai tornando-se, né, cada vez maior de forma ilimitada, né? E diante desse processo, desse comportamento, eu vou tentar entender o que acontece com essa fração, com essa fração algébrica que está aí, tá certo? Bom, então a gente repara que tanto em cima como embaixo, né, os valores aumentam absurdamente. Então, o que o limite traz para a gente, o cálculo traz para a gente, como é feito aqui em cima, não um exercício de substituir coisas, sabe? Ou meramente manipulativo. Você vai querer fazer a análise do comportamento variacional dessa fração algébrica que está aí. Então, se esse x está aumentando, né, x mais 8 aumenta. E aumenta como? O x mais 8 ele aumenta com o mesmo ímpeto de x. Quer dizer, esse 8 mais 8, 8 é parado, o 8 está ali paradinho, ele está olhando para cima, o 8. Né? E o x é que está aumentando, o 8 está parado. Então, em termos variacionais, né, em termos do que determina a variação, o núcleo desse x mais 8 é x, tá certo? E embaixo, a mesma coisa. Esse mais 1, ele está parado. Por exemplo, esse mais 1 não me permite, né, pegar essa raiz quadrada e cortar ou simplificar qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que, em termos variacionais, veja, não em termos de valores assumidos aqui ou ali, eu digo em termos variacionais, esse 4x2 mais 1, a velocidade dele é do 4x2, certo? Quando eu coloco uma raiz quadrada, eu dou uma arrefecida, eu dou uma controlada nessa variação que tinha ímpeto 4x2. E quando eu coloco essa raiz em cima, o ímpeto dela é 2x. Veja, eu não estou simplificando a raiz disso é 2x, não é isso que eu estou fazendo. O que eu digo é, em termos de ímpeto variacional, de explosão, tá certo? Essa raiz funciona, grosso modo, como um 2x. Então, o que eu estou dizendo é que o numerador, né, e o denominador, eles têm velocidades comparáveis, né? Sendo que a de baixo, a do denominador, é o dobro da de cima. Então, quando eu comparo uma com a outra, né, é 1:2. Então, esse limite tem que ser 1/2. Então, esse tipo de exercício que eu fiz aqui, ele é um olhar variacional para o limite. Eu não estou fazendo isso que está aqui, sabe? Ainda que isso que está aqui, de alguma maneira, tente trazer esse significado que está ali, né? Essa questão do ímpeto variacional, tá certo? Mas o que eu digo para você é que esse exercício do estudante entender comportamento variacional, isso está atualmente perdido nos cursos de cálculo. Por exemplo, se eu falo em conceitos fundamentais, um dos conceitos fundamentais do cálculo é a noção de reta tangente, né? A derivada ela vem trazer um significado para isso. No entanto, os cursos de cálculo, eles vêm... Os professores falam assim, olha, a derivada de uma função em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. É como os professores falam. E isso, por vezes, é entendido pelos estudantes como sendo assim, olha, eu estou dando uma interpretação geométrica da derivada,
né? Eu estou... Bom, reta tangente eu sei o que é. Derivada é que é a coisa nova. Então, eu vou usar a reta tangente para tentar trazer um sentido geométrico, um significado geométrico à noção de derivada, que acabou de ser definida na disciplina de cálculo. Então, essa é uma visão completamente equivocada, surpreendam-se, né? Eu falo verdadeiramente, 98% das pessoas que saem de um curso de cálculo aprovadas, tá? Elas acham que quando eu falo que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, elas acham que eu estou usando o conceito geométrico de tangência para dar significado, para ilustrar geometricamente o que é derivada. Na verdade, historicamente, é justamente o contrário. A derivada, né, foi um conceito construído para dar sentido geométrico ao que seria ser tangente. Tá? Isso é uma coisa curiosíssima. O mesmo vale para a integral definida. Quando a gente fala que a integral é a área embaixo do gráfico, acima do eixo, né? As pessoas pensam assim, ah, que legal, a integral é a área. Ah, porque área eu sei o que é. Integral eu aprendi agora, mas área eu já sei o que é, ó, desde a escola. Mas na escola, a área que você conhecia era a área de figuras que haviam sido, digamos assim, obtidas, né? Veja, a gente começa com um paralelogramo, né? Aí retângulo, né? Aí começa com retângulo, né? Quadrado, retângulo. Aí depois paralelogramo, aí depois triângulo. Aí depois começa trapézio e você vai cortando, você vai decompondo figuras e você vai vendo como você pode, se a unidade de medida de área é um quadradinho, você vê claramente como que esse quadradinho pode ser decomposto para poder formar outras figuras. Agora, quando você tem uma figura que é limitada por uma curva não retilínea, como que uma unidade de medida ou várias unidades de medida elas vão conseguir medir essa área? Né? Como eu encaixo uma coisa quadrada numa coisa que é curva? Então, o problema da quadratura, né, essas aproximações infinitesimais por retângulos, né, isso é algo que veio trazer sentido à área. Tá? Então, na verdade, o que todo mundo acha que você está usando a área para explicar o que é integral, na verdade é a integral, né, que veio tentar dar sentido ao conceito de área, né, de regiões que são limitadas por curvas não retilíneas. Isso é absolutamente inesperado, tá certo? Então é uma loucura. Quer dizer, as atuais disciplinas de cálculo têm relações muito frágeis com os conceitos fundamentais do cálculo. Muito frágeis mesmo, tá certo? Eu queria sugerir a vocês um livro do Tom Apostol, é o livro de Cálculo 1, tá certo? Ele não é um livro, talvez, mais adequado para uma primeira leitura em cálculo. Mas o fato de eu estar trazendo esse livro aqui para vocês pelo seguinte motivo: ele apresenta a construção dos objetos de cálculo, do cálculo, pela ordem quase histórica. Quer dizer, a ordem de construção dos objetos matemáticos, né, do cálculo, é feita de maneira bem próxima da ordem histórica. Ele começa com a integral. O primeiro capítulo é integral, tá certo? Depois ele fala de continuidade, derivada, continuidade. Lá pelo cento e tanto páginas lá, ele vai falar de limite pela primeira vez, tá certo? Então isso é uma coisa interessante para vocês investigarem. Quer dizer, há alternativas
né, para os livros de cálculo, que hoje são todos iguais, grosso modo, são todos iguais, todos mais do mesmo, tá certo? Mas há alternativas interessantes para vocês pesquisarem. Então esse é um código, QR Code, né? Então quem tiver, deixa eu pegar aqui, quem tiver com celular e quiser, depois vai estar, esse vídeo vai estar aqui hoje no YouTube, tá certo? Fiquem tranquilos, hoje mais tarde tá na íntegra no YouTube. É só dar uma escaneada nessa foto, vocês vão ser levados direto lá pro link do livro para vocês conhecerem, tá? Verem como é, tá certo? Então, maravilha, vamos então seguir. Uma coisa importante não é dada nas disciplinas atuais de cálculo muita atenção às etapas de transição entre a percepção estática e finita, que é a mais natural da escola, né? Então, por exemplo, na escola, calcule o valor de x, ou calcule o valor de não sei quanto, aí você resolve uma equação, você fala x é igual a tanto. Você faz uma manipulação e fala tanto, né? No cálculo, você não necessariamente você está querendo determinar quanto o x vale. Por vezes você está querendo investigar, mediante certos comportamentos de x, qual é o comportamento de algo que depende de x, né? De uma função de x. Qual é o comportamento, né? Como que se dá a relação entre os comportamentos, né, de uma variável, né, independente, uma variável livre, e a sua variável dependente. Então, essas relações variacionais são totalmente dinâmicas, né? O cálculo é um curso onde o nome do jogo é dinâmica, é movimento, o tempo todo movimento. No entanto, a escola é quase que assim, o oposto. Então, essa transição entre o estático, né, o imóvel e o móvel não é feito com muito cuidado nos cursos de cálculo. Isso é um dos maiores problemas na minha forma de ver, tá certo? Os livros agora eu vou falar dos livros de cálculo. Agora, Deus me ajude, vamos lá. Vejam só que loucura. Os livros e materiais didáticos usados, quando eu falo materiais didáticos, é lista do departamento, é a lista do professor, é o livro didático. Esses materiais didáticos e livros, os exercícios que são propostos, que estão presentes ali, são exercícios ou problemas que são viáveis pelas ferramentas que normalmente são utilizadas no curso de cálculo. Quando eu digo as ferramentas normalmente utilizadas, são essas. As mãos, tá certo? A gente não usa tecnologia praticamente em nada em cálculo. Infelizmente, de modo geral, o uso de tecnologia nas disciplinas de cálculo é quase inexistente, de um modo geral. Então, os livros se organizaram de uma maneira para apresentar problemas que sejam viáveis por uma abordagem manual, eu diria, né? Aquelas integrais que o método de integração dá certo, aquela derivada, né, que vai cortar aqui e ali, né, os valores, né, que vão cortar aqui e ali. Então, há uma engenharia do viável. Os livros tratam problemas que, nesse sentido, são meio fake. Há uma farsa nesses problemas apresentados em cálculo. Tá certo? Eu diria a vocês o seguinte: eu acho que as únicas vezes... Olha, eu sou matemático, a minha formação toda é em matemática, é pura. Olha, eu trabalho com cálculo há 30 anos que eu dou aula de cálculo. E eu falo para vocês o seguinte: eu nunca na minha vida, nem quando eu fazia mestrado ou meu doutorado, eu precisei fazer qualquer integral por frações parciais nos mesmos termos que são apresentados em cálculo, por exemplo, na universidade. Nunca. Tá? Então isso acontece com um menino que é engenheiro e vai trabalhar na Petrobras.
ele não vai fazer aquela integral. Na verdade, ele vai trabalhar com problemas que são muito mais complexos. Muito provavelmente, se tiverem integrais que ele precise fazer, o que é pouco provável, essas integrais muito provavelmente não terão primitiva. Ele vai ter que usar métodos numéricos, né? Ele tem que usar, de repente, uma ferramenta tecnológica. Não há porquê ele fazer na mão. Ele poderia usar um Wolfram, poderia usar um pacote computacional para poder obter o valor, ou uma estimativa, ou uma série infinita que desse aquela integral. Então, o que eu digo a gente está meio que perdido um pouco. Quer dizer, a gente criou um universo seguro, uma ilha da fantasia. Os cursos de cálculo são verdadeiramente ilhas da fantasia. Não se comunicam com ninguém, apenas com si mesmos, tá certo? E de uma maneira fantasiosa, tá certo? Ignora-se o fato, é o que eu falei, né? Que a maior parte dos problemas que vão ser colocados para os estudantes, que vão ser abordados pelos estudantes, eles não vão ser alcançáveis pelos métodos manuais propostos nos livros, tá certo? É como acontece na escola, quando a gente bola uma equação de segundo grau para poder botar na prova, e a gente propositalmente faz com que o delta dê 16 ou dê 9 para poder facilitar as contas. A gente tem o hábito de criar problemas que sejam viáveis, de abordagem viável na escola, né? Isso é uma coisa óbvia, natural. A questão é que a gente considera o viável apenas o que é manual, né? Isso é o fim da picada, verdadeiramente chega a ser até ridículo, eu diria, né? Por exemplo, uma integral, né, feita assim manualmente, sob medida, um autor de livro didático, um autor do livro de cálculo, né, ele fez uma integral, ele bolou uma integral por frações parciais, que ela é decomposta em 5 frações parciais, e ela dá 5 integrais, cada um por um método diferente, uma é por partes, outra é por substituição, escambau, e você leva 50 minutos para fazer esta bosta, tá certo? Em sala de aula, 50 minutos para fazer uma integral, em pleno século XXI. Aí eu pergunto, gente, isso é sério? Né? A gente tem que... Ok, a gente tem métodos de integração. O que é importante é o estudante entender que métodos de integração, grosso modo, isso é quase que uma regra geral, são métodos de derivação feitos às avessas. Entendeu isso? Entendeu como que se dá o às avessas? Acabou, vamos em frente. Você ficar numa aula de cálculo na universidade, calculando uma integral que você leva 50 minutos para fazer, queridos, sinceramente, é o fim da picada. Tá certo? Aí um estudante cai uma bosta dessa integral, na prova do menino. O menino erra um sinal. Aí tem professor que vai falar assim, não, mas a resposta não está correta, então é 0. O cara, de repente, errou num sinal, numa integral de 50 minutos, o cara errou um sinal, esse sinal contaminou a integral do menino, e aí ele achou alguma coisa diferente. Tem professor que vai dar 0. Tá certo? E aí eu pergunto, é isso? É isso? Tá certo? A gente tem que discutir, tá certo? Quer dizer, há muitos professores que conduzem as avaliações, as provas, em cima do produto finalmente obtido, o resultado. Ele não olha o processo de resolução. Ele não olha e considera o que o estudante sabe, o que ele conseguiu fazer. Ele olha o resultado. E esse erro no resultado o cega do procedimento. Então fica muito difícil, né? Eu, como professor, às vezes estou fazendo uma integral dessa de 50 minutos. Se eu tenho que fazer uma integral dessa, talvez eu erre no sinal. E não é uma questão de saber ou não saber. Tem a ver com falta de atenção, tem a ver com cansaço, tem a ver com indisposição. Tá certo? Então essas são coisas importantes. Perguntas, queridos.
perguntas. Chegou na hora das perguntas. Vou ler aqui no chat. Pessoal que está perguntando, ó, pessoal que não votou na enquete. Eu vou mostrar aqui a enquete para vocês. Para poder votar na enquete, como é que é? Vai lá no site www.menti.com. Coloca o código 283305. Tá certo? Deixa eu ver aqui se o pessoal votou. O pessoal tá votando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que legal, olha. Olha só que legal. A primeira pergunta tá a seguinte, olha. Como você avalia na ocasião em que você fez cálculo 1 o nível dos seus conhecimentos de matemática básica? Ó, a média tá 6,8, mais ou menos. A empatia do professor com você tá 6. Não tá muito boa, né? As dificuldades que você viveu, 6,4. Então, tá aí. Tá certo? Deixa eu ver aqui a outra pergunta da enquete. São 3 perguntas. A outra pergunta é: quantas vezes você fez cálculo 1 na universidade? Então, 80% até agora do pessoal que votou, tá certo? 80% fizeram uma vez só, 20% fizeram 2 vezes. Até agora ninguém fez 3 vezes ou mais. Tá certo? E a última pergunta é a seguinte: em alguma disciplina inicial na universidade, você se sentiu assediado, ofendido ou discriminado de alguma maneira, né? Então a gente tem 67% sim, tá certo? Então essas são as perguntas. Essas perguntas estão abertas até o final do programa. Então vai votando com calma, o pessoal tá votando. Então deixa eu voltar aqui para a sessão de perguntas. Vamos lá, pessoal. Quais são as perguntas dos nossos queridos humanistas? A Areias está colocando aqui o seguinte: Matias, já houve alguma proposta de se lecionar a disciplina de cálculo na ordem histórica? Você acredita que o cálculo 1 na ordem histórica resultaria numa aprendizagem mais qualitativa? E eu respondo para você o seguinte: Pri, infelizmente, proposta houve, não houve aceitação, tá certo? Alguns professores que talvez sejam mais inquietos e banquem esse tipo de exposição, eles vão estar na contramão da maioria, tá certo? E se eu acredito que o cálculo 1 na ordem histórica resultaria numa aprendizagem mais qualitativa, eu digo para você sim, mais significativa, principalmente. Porque quando você começa a ver limite, oi, tudo bem? Eu sou o seu professor de cálculo, eu vou ensinar cálculo para você. E eu começo, limite. Por que eu estou estudando limite? Então, a pergunta mais ouvida na universidade, vocês sabem qual é. Eu nem vou falar agora. Eu quero que vocês digam para mim o seguinte. Vejam, qual é a pergunta mais feita na universidade pelos estudantes? Professor, isso serve para quê? Essa é a pergunta mais feita na universidade. E isso se deve, em muito, à ordem seguida na apresentação dos conteúdos. Quando você começa, por exemplo, falando de quadraturas, ou você começa a falar de tangência, a noção de limite, você precisar de alguma maneira, estabelecer formalmente um procedimento de análise variacional, tá certo? O limite se coloca de maneira significativa. Ele vem em consequência do desejo de resolver um problema. Agora, quando você começa por ele, por qual motivo eu precisaria disso agora na minha vida? Então é muito complicado. Você não consegue nem manter o engajamento dos estudantes. Tá certo? Então, exatamente o que eu senti quando entrei na UF. É isso, tá certo? É o que eu falo para você. Meu querido amigo
Giovanni Marangoni! Epa, é isso aí. A importância do processo, do que se sabe, para além do resultado frio. Exatamente. Nós somos professores, tá? As estrelas são os estudantes, não são os professores. O fim do professor é a aprendizagem do estudante, não é o resultado correto. Às vezes, o estudante erra no resultado, mas ele deixa totalmente claro na sua resolução, até o erro, por exemplo, que ele entendeu quase completamente tudo que está acontecendo. Às vezes foi um erro de distração, tá certo? É injusto, é uma tremenda injustiça, é mau profissionalismo você punir, né, a boa compreensão em função de um mau resultado, tá certo? Isso é o fim da picada. Tá certo? É o fim da picada. Tá certo? O Emerson tá falando aqui, olha, o meu objetivo é e sempre será dar conta de responder esse tipo de pergunta em algum ponto do desenvolvimento da disciplina. Pô, Emerson, cara, um beijo pra você. Parabéns, porque é isso. Essa é a pergunta que mais demonstra para o professor que o estudante tá querendo, que ele deseja aprender. Quando ele fala assim, professor, isso serve para quê? Isso não é uma chacota do estudante. Isso é uma manifestação clara de que ele quer entender, né? E muitos professores ficam irritadíssimos com isso. E precisa ter significado? Precisa. Precisa, tá certo? Tá? Se você não sabe, professor ou professora, isso é outro problema, tá certo? Vamos lá, o João Batista. Bem-vindo, João. O que acha de ensinar funções usando uma máquina de entrada e saída? Não concordo com isso. Neste momento deveria apresentar uma modelagem de um problema dinâmico. É aquela história, João. Tudo depende muito de onde você está. A máquina de entrada e saída talvez seja um recurso até interessante quando você começa lá no ensino fundamental, lá do 8º para o 9º ano, no 9º ano, grosso modo, você começa a falar um pouquinho na questão, né, da relação entre variáveis, quando a letrinha deixa de ser incógnita e passa a ser variável. Talvez uma máquina, naquele momento onde o foco não é tão variacional para o estudante como é no ensino médio, talvez até tenha o seu valor. Mas posteriormente eu concordo com você, quando chega no ensino médio, é isso daí. É isso daí. Vamos lá. Nossa, é muita pergunta. Gente, que bom, vocês estão curtindo. O Carl Sagan está colocando aqui o seguinte, ó, por mim o curso começaria com o capítulo de topologia do livro de análise real do Elon. Então, cara, assim, é aquela história. O Elon, o livro do Elon, ele antes do capítulo de topologia, tá certo? Ele vai falar de números reais, tá certo? Antes dele falar da topologia de R, ele vai falar dos números reais em si. E ele se esquiva. Ele é um livro que se esquiva de discutir o número real. Ele não está disposto a discutir o número real. Então, eu diria a você que se o seu objetivo é entender um pouco mais o número real, talvez não seja o melhor livro. O livro que eu recomendaria a você é o livro do Rudin, tá certo? Maravilha! A Gioconda está colocando aqui, eu já vi noção de limite como conteúdo em livro didático do ensino médio. Só que você nem consegue desenvolver os tipos de funções. Pior, você não consegue linkar funções ao cotidiano. É aquela história, Gioconda, veja bem. O limite, ele vem trazer um recurso, né, para, digamos assim, o estabelecimento da análise variacional. Veja, um limite, ele é quase que um ato aonde você emite um parecer sobre um certo comportamento variacional, né? Então, isso faz sentido quando você já tem uma noção de função e de variação muito bem
é construída, né? Normalmente, quando eu via o pessoal falando de limite no ensino médio, muitas vezes era o professor da física em termos de querer explicar a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Talvez tenha sido até algo do gênero, né? Aí tem que ver, né? A Sheila chegou aí. Sheila sempre está presente. Sheila, um beijo para você. Cheguei agora, parabéns, obrigado pela abordagem. Obrigado, Sheila, obrigado pelo carinho. Muito legal. Pergunta aqui do Edson Figueiredo. Olha, um número real e um limite. É um limite. E isso, de certo modo, não é apresentado em nenhum momento na vida do estudante. Talvez não resida aí os problemas decorrentes da tragédia em cálculo. Então veja, o entendimento, né, de número real, ele pode ser feito de várias maneiras, tá certo? A ideia do limite é uma delas. Há outras estratégias viáveis para você entender o número real um pouco mais descolado, né, de forma descolada da noção de limite. Por cortes, por exemplo, é algo um pouco mais descolado da noção de limite. Quando você fala em sequências de Cauchy, aí essa sua abordagem que você está falando, sim. Eu não diria que talvez, Edson, eu não penso que talvez seja aí um problema, digamos assim, que seja definitivo a má compreensão do número real. Eu acho que, sim, de uma certa maneira, o problema é bem representado por isso, mas, a meu ver, está mais na transição entre o estático e o variacional. Eu acho que esse é um grande ponto. Tá certo? Maravilha, pessoal. Vamos então, daqui a pouco eu volto, façam umas perguntas aí, daqui a pouco eu volto, preciso seguir, não deixem de votar na enquete, tá aí o número, tá? Então vamos lá, vamos então em frente. Agora eu vou falar de um assunto meio delicado, é bom que vocês estejam me assistindo, eu vou pedir desculpas a vocês se de alguma maneira eu vou parecer agressivo, mas não é a minha intenção ser agressivo, minha intenção ser franco sobre coisas que eu percebo em várias universidades que eu trabalhei, que eu ouvi relatos de estudantes. São centenas, talvez milhares de relatos que eu já ouvi. Então, esse é um ponto delicado, mas vamos discuti-lo. O tema de hoje é polêmico, então que venha a polêmica. Infelizmente, nas disciplinas iniciais de modo geral, e o cálculo 1 eu vou considerar uma delas, há um entendimento de que no cálculo nasce uma matemática de nível superior. O cálculo ela é um divisor de águas. Olha, agora é a matemática para valer. Agora há novos padrões de rigor. Você achava que era assim na escola? Né? Na escola, agora aqui ia ser como na escola? Não, agora vai ser. Aqui a história é outra. Na universidade agora é diferente. Na universidade é assim, ó. Então, o cálculo traz um pouco dessa dimensão de que, ó, escola acabou, a vida mansa acabou. Então, se configura quase o cálculo 1 como um portal da mudança para a nova matemática, para o novo rigor, né? E certamente para uma nova forma de comunicação. Isso é uma coisa que a gente não fala muito, né? Eu diria que a comunicação é uma coisa que muda muito da escola para a universidade. Eu queria ouvir o que vocês acham sobre isso nos comentários, tá certo? O jeito de falar, o jeito de explicar, de demonstrar, tá certo? Então vamos lá. Infelizmente, na universidade há alguns professores que eu vou chamar de alguns, não são todos. A universidade possui muitos bons professores,
muitos mesmo, não são poucos, são muitos bons professores. Mas há, sim, alguns doutores, tá? Vaidosos, arrogantes, tá certo? Que tratam os estudantes como estorvos às suas práticas na universidade, sobretudo as práticas de pesquisa. Há professores que realmente não gostam, tá certo? De dar aula, sobretudo na graduação, sobretudo em disciplinas iniciais, sobretudo em turmas com mais de 50 alunos. Eles não gostam disso, né? Muitos são extremamente vaidosos, arrogantes, grosseiros e ignorantes. São professores. Isso me deixa muito triste, porque para o estudante que está chegando na universidade, todo professor, em princípio, é alguém que deveria orientar os estudantes de maneira zelosa, carinhosa, com consideração. Eu considero os meus estudantes profundamente. Eu estou na universidade por eles. E há muitos professores que pensam como eu. Estão na universidade pelos estudantes, né? Pela sociedade, pelas pessoas. Os estudantes representam as pessoas, né? Então, nós, professores, deveríamos ser representantes de orientação, de zelo, de cuidado. Os estudantes são as estrelas. Mas isso não acontece. Infelizmente. Há, em muitas ocasiões, na universidade, em várias universidades, não só em cálculo, mas sobretudo nas disciplinas iniciais, casos de desconsideração, de ofensas e humilhações feitas por professores, né? Tá certo? Isso acontece, tá? Eu queria, se vocês acharem que eu estou sendo exagerado, tá? Por favor, digam nos comentários. Se vocês discordarem de mim, se vocês nunca tiverem ouvido falar nisso, né? Por favor, podem falar nos comentários, eu vou ler e dou a minha cara a tapa, tá? Tá certo? Esse professor doutor, ele se vê no topo da pirâmide. E o estudante da graduação é visto lá na base da pirâmide. Tá certo? Então, o professor está acima de todos. O professor doutor está acima de todos. Tá certo? É Deus na Terra. Para muitos professores, tá? Não todos, pô. Mas para alguns. Na verdade, para mim, para o Matias, é assim, ó. É o oposto. O professor, não doutor. O professor não doutor. Eu digo o professor consciente. Título não importa. Gente, o negócio é o seguinte, na boa. Se você tem mestrado, doutorado, dane-se. Se você não fala com o teu porteiro, se você não fala com as pessoas com carinho, se você não cuida, né, do seu estudante, pegue o seu título e faça o quê? Tá certo? Né? Doutorado não é nada. Isso não é nada. Pelo contrário, na verdade, quanto maior é o título de um professor, maior é a obrigação desse professor retribuir carinho e zelo para os estudantes. Tá certo? Maior é obrigação. É obrigação. Tá certo? É obrigação. Então, o professor consciente, ele está na base da pirâmide. A estrela é o estudante. Tá certo? Isso não vem acontecendo nas universidades de modo geral. Não vem acontecendo. Tá certo? Os cursos de cálculo, de geometria analítica, de álgebra linear, esses cursos de massa com matemática básica, pré-cálculo, que tem muitos estudantes, eles são tratados como cursos de massa. Tá certo? Então há muitas situações tristes assim, né?
E aí a gente chega na questão da reprovação e da evasão. Nas universidades, a reprovação chega a 100%. Eu coloco algumas pesquisas, destaco 3. Uma da Baruf, de 99, uma do Vanderlei Rezende, de 2003. São 2 teses de doutorado, tá certo? Da Baruf e do Vanderlei. E uma pesquisa que eu fiz agora, eu venho fazendo ela desde 2017, agora em 2019 a gente está colocando ela na rua. Uma pesquisa minha com a Ana Beatriz Soares Monteiro. Ela mostra estudos sobre reprovação e evasão e possíveis conexões, né? E chega a 100%. Tá? Então, assim, estudantes repetem cálculo inúmeras vezes ao ponto de atingirem condições de jubilamento da universidade. Os estudantes ficam retidos 3, 4 vezes fazendo cálculo, tá certo? E é inadmissível que turmas com mais de 50 alunos, por exemplo, dos mais diferentes tipos e formações, nenhum passe. É impossível, tá certo? É impossível, tem algo muito errado. E não é com os estudantes, tá certo? Então, nós precisamos de consensos sobre estratégias, sobre critérios de avaliação, instrumentos. Não é possível, tem algo errado. A gente tem que conversar, porque não é possível. Tem algo errado, né? Os critérios de avaliação da universidade, eles se dão sobre a forma e não sobre o significado, o conteúdo. É muito mais uma valorização da sintaxe, né? Do que semântica. Você escreve muito mais, você valoriza muito mais o como você escreve do que o que você escreve. É muito triste isso, né? A universidade sabe muito pouco da escola. Ela fala mal, ela culpa a escola pelos estudantes que vem recebendo, né? Reclama que a escola está péssima, que a educação básica está horrível, que a escola pública está péssima. Mas a universidade sabe muito pouco da escola pública. Eu diria quase que nada, exceto os meus colegas da faculdade de educação, de modo geral. Os colegas dos outros lugares da universidade conhecem muito pouco da escola. A escola que conhecem é a escola que fizeram, não a escola que há. Tá certo? Isso é uma coisa muito triste. E não há nem sinais de interesse em conhecê-la. Isso é uma coisa mais triste ainda, né? E aí, na escola e na universidade, o jeito de falar as coisas e de escrever as coisas é totalmente diferente. Então há um choque, não apenas na forma de fazer matemática, um outro jeito de fazer matemática, mas um outro jeito de escrever matemática. Tá certo? É uma coisa... enfim, tá certo? E aí a universidade diz o quê sobre isso? 100% de reprovação. A universidade fala o quê? Os estudantes não têm base. Tá certo? Essa é a retórica. É a frase que dá conta de tudo. Tá certo? Para a universidade. Os estudantes não têm base. Né? Se não sabem ler direito, que dirá matemática? A educação básica está péssima. Eles não sabem nada. Os estudantes não sabem estudar. O Enem é uma porcaria e não seleciona direito. Os estudantes não estão motivados. Os estudantes não querem aprender. E o pior disso tudo, e esse é o ponto mais triste da minha fala de hoje, é que muitos professores que ouvem professores que deveriam orientá-los e zelar por eles, quando ouvem agressões ou humilhações ou descaso sobre o que eles sabem, ou pouco caso sobre o que eles sabem, eles acham, os estudantes acreditam, poxa, se o professor está falando que eu não tenho jeito para matemática, que eu tenho que fazer enfermagem, se o meu professor de matemática falou isso para mim, talvez ele esteja correto. E muitos estudantes, infelizmente, evadem, saem da universidade questionando o seu valor, questionando se tem jeito para isso,
falando que não tem jeito para matemática, então vai sair. É o fim da picada. Pessoas que têm jeito, pessoas que sonham em ser matemáticos, sonham em ser professores, são massacrados, por vezes, por professores que estão infelizes com as suas práticas na universidade e deixam de seguir o caminho que legitimamente alcançaram na universidade e que deveriam trilhar com luz e carinho da universidade, tá certo? É o fim, é o fim. É essa a coisa mais triste. Eu não aceito ver um estudante falando que sonhava em ser professor, saindo da universidade, falando que não, eu não tenho jeito para matemática não, com a voz trêmula. É o fim, tá certo? Aí quais são as saídas que a universidade propõe diante disso tudo? Normalmente mudar a posição cálculo 1 de lugar, né? Vamos botar mais para o meio do curso, coloca no terceiro período, no segundo período, tá certo? Cria disciplinas anteriores, que são de matemática básica ou pré-cálculo. Queria saber se vocês aí fizeram isso na universidade de vocês. Pessoal que está nos comentários, o Cleiton Amorim, a Josimeire, a Ana Luísa, o Denis, a Priscila, a Simone Moraes, pessoal, um monte de gente aqui no chat, está bombando hoje. Obrigado pela presença de todos. Digam aí se vocês fizeram matemática básica ou pré-cálculo, tá certo? E aí eles falam, vamos criar uma disciplina de pré-cálculo, porque para a universidade o problema é sempre conteúdo. O estudante falha em cálculo porque ele não sabe fatorar, ele não sabe fração. É por isso que ele falha em cálculo, tá certo? Só que, cara, os professores hoje se esquecem que quando eles estudaram na década de 60, 70, 80, tá certo? Eles sabiam fração e tiveram dificuldades em cálculo também. Tá certo? Muitos deles sabiam fração. Talvez outros não, mas muitos sim. A dificuldade não é saber fração ou não, ou saber fatorar ou não. Tá certo? Não é isso, né? Talvez a maior dificuldade para o estudante de cálculo seja a álgebra, se o seu curso de cálculo é de algebreira. Aí eu entendo. Mas se for de conceito, talvez não seja tanto assim. Tá certo? A gente tem que pensar sobre isso. Aulas extras, listas de exercícios, resoluções abertas, atendimentos, tá certo? E essas saídas propostas pela universidade e esses discursos são eficazes? Sim ou não? Eu diria para vocês que não, não é. Agora, a reprovação massiva acontece em pré-cálculo. Antes, dava 90%, 95% de reprovação, né, em cálculo. Agora, os 90% repetem em matemática básica. Então você vê que o problema não é a falta de base. Talvez seja a falta de base, em muitos casos, né, da própria universidade. A universidade não está sabendo ensinar, né, e não está sabendo, digamos assim, promover currículos, né, que construam aprendizagem. Infelizmente. Tá certo? Infelizmente mesmo. Boa parte dos... Olha só que coisa... Essa é que é a tragédia, né? Boa parte dos estudantes que são aprovados em pré-cálculo, eles não passam em cálculo também. Ou seja, o problema não é conteúdo, se for esse o caso. Não é necessariamente falta de pré-requisito nesses termos. Há algo mais, tá certo? Então, eu tenho um projeto de pesquisa na Universidade Federal Fluminense, né, chamado Projeto Avalia, e a gente fez um estudo muito interessante sobre os alunos ingressantes, tá certo? Eu vou apresentar aqui na Matemática Humanista resultados dessa pesquisa no futuro. Fiquem ligados, porque é surpreendente, tá certo? Bom, por que então, já que essas coisas todas estão dando errado, né, o que isso significa? Né, que os currículos das universidades não vêm sendo capazes de produzir aprendizagem de cálculo e de outras coisas, tá certo? Está falhando, tem algo errado, tá certo? Tem algo errado aí.
Perguntas! Hora das perguntas. Vamos lá. Olha só. Pergunta aqui da Josemeire. Matemática básica. Ela fez. Cálculo só começou no 4º período. Saí do curso com minha autoestima baixa e só me recuperei quando passei nos primeiros lugares do concurso público para professor de matemática. Josemeire, é isso. É muito triste. E a parte da minha mensagem aqui é trazer estímulo a vocês. Vocês precisam ter fé em vocês. Não acreditem nesses chatos de galocha que são ignorantes, que falam besteiras, que diminuem vocês porque vocês erraram uma integral. Entendeu? Ou porque vocês fizeram uma pergunta. É direito de vocês fazerem quaisquer perguntas. Tá certo? E não é um favor do professor responder, é obrigação. Tá certo? Não importa qual é obrigação. Tá certo? Obrigação. É isso aí, é isso aí. A Gisele tá falando aqui, olha, vamos lá, olha. Professor, sei nem o que falar, realmente é uma tragédia que ninguém quer falar, não só na parte matemática, mas nas ciências de natureza também. Por exemplo, química. Era um sonho estar na universidade. Hoje é um pesadelo. Gisele, eu vou adiantar uma fala minha para você, em especial. Acredite em você. Não acredite na universidade. Acredite em você, no seu sonho de trabalhar. Se você quer trabalhar com química, é professora, licenciatura em química ou engenharia química, enfim, se esse é o seu sonho, abasteça-se dele. Encha-se dele. Do sonho, foque, se equilibre, se organize e vença. Não se deixe abater. Não se deixe abater. Tá certo? A Ana Luísa, que bom que você está presente, saudade. Olha só, no Cefet não há pré-cálculo, ofereceram como curso de extensão e só um aluno, né, entrou, talvez, é isso, né? Estamos frequentemente discutindo como ajudar. Eu, Ana Luísa, acho que falta carinho, empatia. Acho que tem toda uma questão do aluno saber lidar com frustração. Tento conversar e ser honesta com eles sobre a dificuldade da matéria e nunca diminuir o aluno. Perfeito. Não vou nem falar nada. Arrasou. É isso. É isso. É cuidar, é zelar, né? É dar carinho, né? É fazer o estudante perceber que ele pode vencer, ele pode aprender, ele vai aprender. É um direito dele aprender. Ele vai aprender e eu vou ajudar, tá certo? Eu vou ajudar, tá certo? Eu tenho aqui presente vários colegas que foram meus alunos. E caso vocês acham que vocês já sendo meus alunos, eu de alguma maneira não fiz isso que eu tô falando, eu queria se você, de alguma maneira eu não fiz o que eu tô falando, por favor, digam aí em público, tá certo? Porque eu não falo aqui nada que eu não faça, tá certo? E graças a Deus, né? Papai do céu me abençoou muito pelo amor que eu tenho à minha profissão e pelo reconhecimento que eu recebo dos estudantes, tá certo? Né? Vamos lá, o Emerson tá falando aqui o seguinte, vamos lá, olha, a monitoria eu achava positiva. Fui monitor no meu curso e como eu já tinha um olhar diferente para o problema, isso ajudava os alunos que se encontravam comigo. Emerson, a monitoria é fundamental, é um dos trabalhos mais fundamentais e mais importantes da universidade. Veja, eu não estou dizendo que, de forma alguma, que a monitoria ela não dá certo, ela dá muito certo. Principalmente se você colocar estudantes das licenciaturas, né, trabalhando também como monitores, você ainda consegue gerar uma sinergia entre a questão da formação,
né, em ensino, em aprendizagem e com a questão da monitoria, que é tão importante. A monitoria é fundamental. Concordo com você em gênero, número e grau. O que eu digo é que, apesar de ser uma estratégia necessária e fundamental, ela não é suficiente. Há outros pontos que a gente precisa abordar, talvez até na monitoria, né? Tratar um pouco, falar um pouco sobre as ideias fundamentais, as questões variacionais, né? Qual é a dificuldade, a questão da linguagem, né? O que mudou, né? A gente tem que falar um pouco sobre isso também, tá certo? Vamos lá. O Edson colocou uma coisa aqui, olha. As universidades estão mais preocupadas com as pesquisas de ponta e são cobrados dos professores qualidade na educação inicial. Acredito que deveríamos ter duas pontas de atuação. Professores que se dedicam aos calouros e outros com pesquisa feita nas universidades. Edson, eu acho interessante o seguinte. Eu vou falar sobre isso que você está falando mais à frente, já já. Veja, eu entendo que as coisas são igualmente importantes. A universidade, ela baseia-se em um tripé. Isso é dito em todo lugar, né? A universidade se baseia-se sobre o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. O que acontece normalmente é que a universidade ela valoriza muito mais a pesquisa do que qualquer outra coisa. Então, professores que têm uma prática de pesquisa, né, às vezes medíocre ou com pouco fluxo, eles conseguem se manter com uma boa pontuação em relatórios e coisas do gênero, né, porque as produções e pesquisas são muito pontuadas. As atividades de ensino e de extensão, elas são quase que desconsideradas. Então, elas não atraem professores, porque elas dão muito trabalho, né? E elas não trazem retorno institucional para o professor. Quer dizer, ele trabalha feito um louco, resolve, né, problemas e atua sobre problemas fundamentais, mas ele sequer é reconhecido pelos seus próprios pares ou pela própria universidade pelo trabalho que faz. É uma vergonha. É uma vergonha. Tá certo? É realmente uma vergonha. O John Batista está falando aqui o seguinte: o problema está na tradução da linguagem matemática. Isso faz parte também, John. Concordo com você. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, queridos, vamos. Olha lá, olha. Antes de partir aqui, o Relinaldo Pinho. Parabéns, professor. Estamos ligados em Belém. Vida longa, matemática humanista. Obrigado, Relinaldo. Um beijão para vocês, essa família linda aí da foto. Muito obrigado pela presença. Cara, eu tô amando estar aqui fazendo esse programa, fazendo a matemática humanista. Para mim está sendo um prazer assim inenarrável. É infinito, um limite infinito. Tá certo? Poder alcançar tantos colegas em tantos lugares está sendo um prazer para mim, né? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Relinaldo. Um grande abraço para você. Vamos seguir então adiante. A cegueira curricular, tá certo? Isso é um ponto. O Alan Poe colocou aqui uma coisa importante: não há diálogo entre o universo acadêmico e o mundo. Agora veja só, Alan. Preste atenção no que eu vou falar, porque tem tudo a ver com o que você está falando agora aí. A cegueira curricular, vejam bem. Toda disciplina de um curso, se você faz bacharelado em matemática, licenciatura em matemática, se você faz licenciatura em química, engenharia de telecomunicações, engenharia química, não importa. Se você faz um curso, esse curso ele tem um conjunto de disciplinas. Então, cada disciplina de um curso exerce um papel na formação esperada do estudante. Isso é meio óbvio, né? Você faz cálculo 1, espera-se que cálculo 1 dê algo para o estudante. Então, se o estudante de engenharia química tem cálculo 1 no seu curso,
É porque cálculo 1, né, trará a esse estudante pontos importantes. Se eu tenho um estudante, por exemplo, de matemática, bacharelado em matemática, ele também faz cálculo 1. Então, cálculo 1 também tem algo para esse estudante, que é considerado importante. A minha pergunta é, será que cálculo 1 para um engenheiro químico deveria ser, ou deveria trazer as mesmas coisas na formação do que para um matemático, do que para um bacharel em matemática? Quer dizer, cada disciplina é uma componente curricular do curso, ela tem um papel no curso. Será que o cálculo 1 tem o mesmo papel na engenharia do que tem no curso de matemática? A função curricular dele é a mesma? Essa é a realidade do professor. O professor, quando ele vai dar um curso, uma disciplina, digamos assim, ele tem que ver quais são os estudantes que estão com ele. E ele deve pensar em quais são os pontos importantes do cálculo para a formação daqueles estudantes. Então, por exemplo, veja bem qual é o meu ponto. Se eu tenho um estudante que faz bacharelado em matemática, eu poderia me dar ao luxo de ficar, talvez, 2 semanas falando só de limite, falando da definição de limite, tá certo? Né? Fazer algumas demonstrações. Por quê? Porque é algo que é afim daquela formação. Agora, para o engenheiro químico, ele não precisa de fundamentos, de limite. Ele está querendo chegar logo em derivada para chegar nas equações diferenciais. Os alunos de engenharia têm no cálculo uma ponte para chegar logo nas equações diferenciais. Na maioria dos casos, tá certo? Então, o foco, eu como professor, Matias, vou dar um curso para engenharia, eu vou, talvez, não vou ficar tanto tempo em limite. Se eu dou um curso para matemática, eu vou ficar muito tempo em limite. Porque são expectativas curriculares distintas. Vocês entendem? Então, na universidade, por uma questão de viabilidade da organização acadêmica, do operacional acadêmico, as turmas são mistas, você junta tudo. É turma de engenharia, com telecom, com licenciatura em física, com matemática, tudo junto numa mesma turma, né? E como eu disse, cada curso tem uma expectativa curricular diferente. Então, quais são as consequências disso para um professor que está chegando numa turma de cálculo em que há diversos cursos diferentes? Né? Para onde ele vai? Que ênfase ele dá? Ele acaba se colocando numa situação de que ele tem que conduzir a disciplina de forma neutra. Neutra como neutra? Neutra no sentido de apresentar o conteúdo programático de forma isolada e despersonalizada. Sequinho. Não tem aplicações para aqui ou ali. É aquele mesmo curso. Tá certo? É um curso genérico. Então, por exemplo, o mercado editorial dos livros de cálculo, eles têm livros que têm esse tipo de formato, porque, salvo alguns raros casos, como cálculo para administração, cálculo para economia, ou coisas assim, né, que são demandas do próprio meio, mas quando você vai olhar para os cursos de forma geral, é cálculo. Mas esse cálculo, né, que já que tem que ser para todo mundo, eu acabo dando um curso para ninguém. Qual é o preço que eu pago? Não é para ser genérico. Para ser genérico, o preço que eu pago não é ser neutro. Então, para alcançar todo mundo, o meu preço é alcançar ninguém. Então, isso tem a ver com o que o Alan Poe falou, né? E algo que alguém perguntou antes para mim, quer dizer, o baixo poder de engajamento. Professor, isso serve para quê? Porque se você dá um curso totalmente
esvaziado de temáticas ou de ênfases, né, dentro daquela expectativa de formação, os estudantes não se sentem conectados. Gente, isso serve para quê na minha formação? Tá certo? É muito triste, tá certo? E aí, para completar a tragédia, e que está virando moda agora, nas universidades, é que já que você está juntando turmas diferentes com cursos genéricos para ninguém, um curso de conteúdo, vamos então fazer provas também. E aí você faz uma prova única para todo mundo, prova de banca. Para todo mundo, tá certo? E isso é a contramão do que a gente deve fazer. Né? Eu entendo que a universidade carece de uma discussão unificadora em termos de avaliação, da gente entender o que é uma boa avaliação, a gente entender o que é um bom teste, né? Entender outras estratégias de avaliação. Isso é fundamental, eu entendo perfeitamente. No entanto, eu acho que colocar prova única é você querer nivelar por baixo. Você vai combater as consequências e não as causas do problema. Né? Eu acho que a gente deveria ter uma discussão ampla, né, sobre avaliação, sobre o que é importante em cálculo para cada curso, e cada professor, sendo profissional e sendo sério com a sua profissão, ele vai correr atrás, né, de seguir bons caminhos de formação. Tá certo? É isso. Tá? Estamos chegando no fim do programa. Uso de tecnologias e o mercado editorial. Né? Eu volto a falar do mercado editorial. Bom, sobre o uso de tecnologias, não é muito habitual. Eu já tinha falado isso mais cedo no programa. Não é muito habitual você usar softwares assim dentro dos cursos de cálculo. Às vezes você tem cálculo aplicado ou cálculo computacional, tudo bem, mas nos cursos de cálculo comuns assim, não. Não tem tecnologia. Elas não passam nem na porta. Pelo contrário, os professores proíbem que você use calculadora gráfica, qualquer coisa do gênero. É proibido, tá certo? Então, quando o professor usa tecnologia no curso de cálculo, muitas vezes é o que eu chamo de cuspe-giz 2.0. Ele reproduz as abordagens expositivas usando tecnologia. Quer dizer, em vez dele ir para o quadro desenhar, ele mostra no GeoGebra, ele mostra no PowerPoint, ele senta na mesinha e fica mostrando no PowerPoint, tá certo? Então isso aí é um ponto que a gente tem que discutir, tá certo? Diante disso tudo, da ausência de tecnologia, gente, o mercado editorial, as editoras agradecem muitíssimo, porque se você quiser ferrar com as editoras, você vai ter cursos de cálculo com tecnologia, porque aí a tecnologia muda a cada ano, né? Tudo muda muito rapidamente. Então, se você tiver cursos de cálculo com muita tecnologia envolvida, haverá uma obsolescência maior. Então, quando você tem cursos genéricos, aonde a tecnologia é totalmente periférica, ou para poder mostrar o gráfico de uma função aqui ou ali, tá? Ou para mostrar o gráfico de uma função aqui e ali, né? Totalmente genérico, né? Para as editoras é ótimo não ter tecnologia, porque os livros não ficam obsoletos, eles ficam do mesmo jeito. O que acontece, agora que vem a tragédia do mercado editorial, é porque os livros de cálculo que são escolhidos por professores. E a escolha dos professores é feita em acordo com aquilo que é mais cômodo para ele, com afinidade de posicionamento. Então, se o professor imagina que cálculo é um curso genérico que tem que ser igual para todo mundo, ele vai escolher um livro de cálculo com esse perfil. E aí, o livro utilizado nos cursos de cálculo acaba refletindo aquilo que o professor vê e consolidando uma coisa que eu acho a gente tinha que combater. Então, é incrível. Os livros didáticos, eles viraram gaiolas, né, que reforçam uma estrutura, né, a exposição começando pelo limite, a ausência de tecnologia,
né? 1 milhão de exercícios. Integração por partes, 50 exercícios. Integração por substituição, 50 exercícios. Substituição trigonométrica, do tipo asseno θ, 50 exercícios. Do tipo assecante θ, 50 exercícios. E por aí vai. Tá certo? Isso é uma loucura. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso. Tá certo? Há pesquisas importantes, agora eu vou falar de pesquisas interessantes, são muitas. Então eu só vou colocar esses autores para vocês buscarem, tá? Pode ser no portal de periódicos, pode ser na internet, no Google, o que for. Mas há muitos pesquisadores que fizeram inúmeras pesquisas sobre esse assunto, pesquisadores que fazem pesquisas em curso nesse assunto. Então, queria destacar alguns. David Toll é um que trabalhou bastante com isso, Shlomo Wiener, esses dois numa área em educação matemática, a gente chama teoria do pensamento avançado, ainda que muitas pessoas não gostem desse nome, mas é o nome que tem. Pesquisas sobre... isso é muito legal. O George Lakoff e o Rafael Nunes. Esse George Lakoff, ele é um linguista muito interessante. E eles têm todo um trabalho envolvendo matemática com metáforas e cognição corporificada. Muito interessante o trabalho. Muito interessante. Eles fazem experiência com cálculo / análise. Helena Noronha-Curi, minha querida amiga da análise de erros, eu falei bastante sobre ela no programa passado. A Ana Sirpinska, que fala um pouco sobre obstáculos epistemológicos no contexto do cálculo. Tá? Tem o Leitzel, tem o Dubinsky, tem o Vanderlei Rezende, meu colega lá na Universidade Federal Fluminense. Ele tem um trabalho forte em epistemologia do cálculo. Vale a pena dar uma lida. Na internet vocês acham a tese de doutorado do Vanderlei. Tem a professora Lilian Nasser, lá do Projeto Fundão, que também desenvolve pesquisas em cálculo no ensino superior, de modo geral, sobre educação matemática no ensino superior. Eu tenho esse trabalho com a Ana Beatriz Soares Monteiro. Queria recomendar também um artigo que eu escrevi. Vocês podem escanear com o celular esse código de barra, vocês vão ser levados diretamente para o artigo que eu escrevi, que é formação ou deformação inicial de professores. Ele foi um artigo que eu escrevi para essa revista Tema em 2017 e que inspirou aquele programa da Matemática Humanista, aquela palestra do Ouroboros. Quem assistiu deve lembrar, quem não assistiu, convido agora a assistir essa palestra, Formação ou Deformação Inicial de Professores. Muito interessante, muito crítica também. Tá certo? Agora chegamos no fim. Eu quero dar algumas sugestões finais para estudantes, professores e universidade. Então vamos lá. As dificuldades em cálculo não decorrem apenas das deficiências em matemática básica. Ok, matemática básica é importante, é necessário, mas não é suficiente. Saibam disso. A maior dificuldade é de natureza epistemológica. Quando eu digo epistemológica, é nos termos do programa passado da matemática humanista. Na transição entre a perspectiva mais estática e a perspectiva dinâmica, entre a foto e o filme, essa mudança, essa reorganização, a questão da linguagem também, que o John colocou, isso é muito importante. Um limite é um parecer sobre um processo variacional, né? E um processo variacional é um filme, não é uma foto, não é um fato. Então essa passagem, né, da foto para o filme é muito importante. Queridos, os estudantes devem se alimentar do sonho que nutrem pela profissão que buscam. Colegas que estão me assistindo, que são estudantes, que estão na universidade, estão sofrendo com a universidade, dane-se a universidade. Ossos do ofício, agarrem-se ao sonho de vocês, busquem professores que queiram ajudar, que tenham interesse em atendê-los, converse com eles, busque apoio, alimente-se do sonho, não abandonem, persistam,
Se alguém desmotivá-los, mantenham-se fortes. Daqui a 30 anos, vocês acordarão com as escolhas que vocês fizeram. E os chatos de galocha, tá? Talvez nem estejam mais aqui. Tá certo? Então acreditem em vocês. E digo mais, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. A Matemática Humanista tem esse e-mail, matematicahumanista@gmail.com. Qualquer estudante, qualquer professor que queira conversar, estudante, está angustiado, está triste, está querendo desistir, quer conversar, conversa comigo. Não importa de onde você seja. Se você é da UF, do FRJ, da Estácio, do que for, escreve para mim e a gente conversa. Eu não deixo de responder um e-mail sequer. Por favor, se eu puder ajudar, será um prazer. Escrevam para mim. Será um prazer ajudar. De verdade. Esse é o e-mail da Matemática Humanista. matematicahumanista@gmail.com. Combinado? Sem cerimônia. Sugestões para os colegas que estão me assistindo agora, tá? Que são professores, tá? Muito importante, procure conhecer os seus estudantes, de onde eles vieram, o que eles esperam, tá certo? Pergunte a eles quais são as dificuldades que eles sentem. A gente precisa conhecer os estudantes. A gente precisa. Eles são as estrelas, não nós. Lembre-se, professor, o curso de cálculo é para os estudantes, não é para você. Se você é professor e dá um curso de cálculo, lembre-se, o curso é para os estudantes, não é para você. Não tem a ver com o que é confortável para você, tem a ver com o que é ideal para eles, para os estudantes. Use problemas para introduzir conceitos. Defina os objetos formais do cálculo apenas quando eles já estiverem óbvios, inevitáveis. Aí você define formalmente. Não sai, oi, limite é isso, e define. Oi, derivada é isso. Não. Apresenta um problema em que aquele conceito emerge. Propõe uma questão inicial da qual o objeto que você quer tratar se coloca naturalmente. Entende? Usa isso a seu favor. Essa matemática pré-formal é extremamente significativa. Use isso ao seu favor. Entenda, a matemática, ela não é a apresentação formal da matemática. São coisas diferentes. Há toda uma dimensão da matemática pré-formal que é onde mora o significado. Resida lá também. A formalização é importante. Ela é necessária, mas ela não ajuda se você apenas mostra a formalização, tá certo? Use outros instrumentos de avaliação, além de testes e provas. Conheça os estudantes, passe tarefas em grupo, várias tarefas diferentes, pequeno, médio porte. Valorize o que os estudantes conseguem fazer. Não permita que os erros seguem você, professor, dos acertos e dos processos que os estudantes viveram. Se o estudante errou uma bobagem desse tamanho, eu até entendo você tirar 0,1, mas dar totalmente errado é irresponsabilidade, é mau profissionalismo, tá certo? Não é a resposta correta. Uma prova é um instrumento para fazer com que o estudante mobilize o que você quer ver. E o que você quer ver é o que ele sabe. Então pontue o que ele sabe. Tá certo? Não pontue onde ele chegou, o resultado final. Não é produto, é processo. Tá certo? Use os erros dos estudantes como oportunidades para você, professor, se aproximar deles, não como momentos de rompimento. Errou, 0. Quer dizer, o erro como adeus. Não, o erro é olá. Eu falei isso
no programa passado. Erro é olá. O erro é uma bênção. É uma oportunidade que você tem de se aproximar do seu estudante. Use o erro ao seu favor. Dê feedback aos estudantes. Isso é uma obrigação sua. Se eles erraram, eles precisam saber onde erraram. Não é dar 0 porque ele errou e tchau. Tá certo? Isso é vagabundagem. Isso é vagabundagem. Professor que dá 0 e vai embora e não chama o aluno depois e explica verdadeiramente, queridos, tá certo? Pelo amor de Deus. Sugestões para a universidade, por fim. A política de acolhimento estudantil nas universidades, ela é indecente, é chula. Tá? De modo geral, eu digo, taxas de reprovação de 100% em turmas enormes são inadmissíveis. Tem algo muito errado. Tá certo? Então, principalmente agora que a universidade está sob ataque, eu falo para vocês de coração, queridos gestores da universidade, no momento em que a universidade, sobretudo a universidade pública, está sendo atacada, esse é um tipo de luxo que a gente não pode, entendeu? O tipo de problema que a gente não pode ter, tá certo? As políticas de acesso, elas foram ampliadas. As cotas são políticas de acesso. Mas quais são as políticas de permanência na universidade? Elas estão no século XIX ainda. A universidade garante acesso. Mas os estudantes entram e evadem. Eu diria para vocês que metade dos estudantes da matemática, né, evadem quase que no primeiro período. Eles evadem, eles saem. Tá certo? Tem algo errado. Tá certo? Então, olha aquela pergunta que eu ia falar que eu respondi há pouco. No tripé ensino, pesquisa e extensão, a universidade prioriza a pesquisa. Eu falei sobre isso há pouco. Né? As atividades ligadas a ensino, extensão, devem ser igualmente priorizadas, né? E pontuadas institucionalmente. Né? Essa seria uma forma de atrair professores a atuarem com projetos de ensino. Né? Então a gente não tem muitos professores interessados, né, em trabalhar com o ensino. Por quê? O cara escreve um artigo, faz 80 pontos, né, o cara coordena um projeto de extensão com 20 bolsistas, ganha 5 pontos. Não tem como essas coisas serem atraentes ao professor. Né? Só aqueles que têm consciência profissional e amor pela sua profissão. Tá certo? Né? As universidades, isso é uma coisa importante, devem oferecer aos seus professores programas de capacitação em didática, em teorias de aprendizagem e avaliação. Muitos professores que atuam nas universidades não têm conhecimento em didática, né? Nunca leu sobre teorias de aprendizagem, nunca leu sobre avaliação. Fazem avaliação da cabeça deles. Tá certo? Isso é uma coisa que tem que ser vencida. Todos nós temos que aprender. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Todos temos o que aprender. Muitos professores precisam estudar didática, teoria de aprendizagem e avaliação na universidade. Tá certo? Queridos, o programa acabou. Perguntas finais, eu vou mostrar a enquete. Tá certo? Eu vou mostrar a enquete para vocês aí, como é que a enquete está. Vão fazendo perguntas finais, eu já estou quase de saída. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Para mim foi um prazer imenso. Deixa eu botar aqui a nossa enquete. Como é que tá a enquete? Vamos lá, enquete. Olha aí. A primeira pergunta. Como você avalia na ocasião em que você fez cálculo 1 o nível dos seus conhecimentos de matemática básica? Tá 7.4, então era um bom conhecimento, né? O nível da empatia do professor com você, um bom nível de empatia, que bom, né? As dificuldades que você vivenciou, 7.2, que são dificuldades altas, tá certo? Interessante, tá certo? Bem interessante. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, olha. Quantas vezes você fez cálculo 1 na universidade? Então, 71% dos estudantes
dos colegas presentes, perdão, fizeram só uma vez, 14% fizeram 2 vezes, 14% fizeram 3 ou mais vezes dos colegas que me assistem. Tá certo? E por fim, a última pergunta é: em alguma disciplina inicial na universidade, você sentiu-se assediado, ofendido ou discriminado de alguma maneira? E estrondosos 73% disseram que sim. Impressionante, né? Impressionante. Uau, 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 uau. Impressionante. Então, obrigado pela presença dos amigos na enquete. Vamos então agora para as perguntas finais, né? A Daniele Bruno tá falando aqui. Daniele Bruno, diga lá, você sempre arrasa. Obrigado, Dani. Valeu, querida. Um beijo para você. Muito obrigado. A Patrícia Pimenta tá falando assim: graças a Deus tive ótimos mestres aqui na faculdade Estácio em Sampa. Aprendi muito os valores de me tornar uma pedagoga. Pô, olha, legal, muito bacana. Que bom, Patrícia, eu fico muito feliz. Tá certo? O Luciano tá falando aqui. O Santinho, querido amigo, vamos lá. Matias, infelizmente na universidade ainda se paga pau para professores que são grandes pesquisadores e que aprovam apenas 5% de seus alunos em suas disciplinas. Pois é, isso é uma coisa engraçada. Tem um site na internet que é Carrasque Mamata. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Aí assim, se os estudantes dizem que você é mamata porque você é fácil passar com você, porque você ensina bem, por exemplo, é capaz da universidade te chamar para perguntar: pô, cara, como é que 68% da sua turma foram aprovados? Como assim? Como pode? Agora, quando 90% são reprovados, ninguém chama. Vai entender, né? Quer dizer, infelizmente, isso aí tem a ver com algumas bobagens, né, do meio acadêmico. Você mede qualidade por reprovação. Isso é o fim da picada. Concordam comigo ou não? O Rafael tá colocando aqui: parabéns, professor, só verdades. Obrigado. O Alexandre Aragão: uma grande verdade. Obrigado, Alexandre. A Rose, todo mundo, poxa, que bacana, muito obrigado, muito obrigado. Isso que é um professor humano, pensando em progredir a sociedade e o ensino como um todo. Isso que de fato é prosperidade. Para todos nós, Emerson, para você também, amigão. Eu sinto na sua fala que você também traz essa perspectiva. Entendeu? Ser professor é uma escolha, né? E é uma escolha repleta de muitas responsabilidades, porque lida diretamente com o outro e pressupõe e exige o interesse no outro. Ser professor exige o interesse no outro. E a gente tem que sair do nosso umbigo para se interessar pelo outro, tá certo? Eu realmente me vejo como um servo, um servo do meu estudante. Mas não um servo no sentido de não poder, às vezes, dar uma bronca, né? Não, é um servo no sentido de me colocar diante dele em serviço, tá certo? Ele é o fim. A aprendizagem dele é o meu fim. Quando eu falo em ensino. Quando eu falo em pesquisa, né, pode ser esse também. Podem ser outros fins, mas quando eu falo em ensino, estou dando uma aula, o meu fim é a aprendizagem do estudante. Não é isso? É isso. A Josimeire: aprendizados que levamos para o desempenho da função de professor. Obrigado. Obrigado a você, Josimeire. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua fala. O Alan tá falando aqui: parabéns, combatendo o lado negro da força. Não, olha, eu digo para vocês o seguinte: esse programa da Matemática Humanista, eu tô falando mesmo de coisas que as pessoas não gostam de falar, porque, em um certo sentido, é um suicídio político. Isso gera antipatia.
e muitos colegas que pensam diferente de mim. Mas eu sinceramente eu não me importo em ter a antipatia deles, porque eu acho que é um serviço que eu presto à educação falar sobre essas coisas abertamente. Verdadeiramente eu penso isso. Eu posso ser um tolo, né? Talvez eu colha antipatia pro resto da minha vida profissional, mas eu espero ter a admiração também de outras pessoas que passaram, né, que sofreram na universidade por causa dessas tantas coisas que eu falei, né? Ou nesses alguns doutores, né, que fizeram, que humilham, que assediam moralmente os estudantes, né? Eu ouço coisas que são inacreditáveis, entendeu? E eu não consigo ficar em paz com isso. Eu não consigo aceitar que professores tenham ações como tem com os estudantes, né? É muito triste. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? Elizabeth Garnier, querida amigona, falando aqui, excelente, Matias, muito obrigado. Eu que agradeço, né? O João Rodrigo tá falando aqui, essa visão de avaliação e do erro é magnífica, parabéns. Obrigado, João. Maravilha. Queridos, é isso, acho que não tem mais... tem uma pergunta, tem uma colocação do Relinaldo aqui. Relinaldo, lá de Belém, vamos lá. O estudo da linguagem matemática é uma das formas de humanizá-la. Pode ser o caminho para isso ocorrer. Estou muito de acordo com você. Inclusive, quando eu falo o estudo da linguagem matemática, eu diria também o seguinte, Relinaldo, o estudo da linguagem na matemática, não necessariamente a linguagem matemática, mas os hábitos, as figuras de linguagem que nós usamos na matemática. Eu, como professor, uso metáforas, metonímias e catacreses em todas as minhas aulas. Esses são recursos linguísticos, onde você transporta significado, você pede emprestado significado, você faz analogias a áreas de pesquisa em educação matemática que trabalham cálculo, como eu falei aqui, né, lá o caso do Lakoff e do Nunes, né, com figuras de linguagem. Eu lembro de uma ocasião que eu estava na universidade e eu falei que eu usava recursos de linguagem para dar aula de cálculo. E alguns colegas meus riram pelos corredores. Eles riram quando eu falei que eu usava estudos de figuras de linguagem em cálculo. E é muito engraçado isso, porque anos depois, uma das pessoas que riu, né, veio perguntar se eu tinha um livro de figuras de linguagem matemática. Aí você vê como é que as coisas são engraçadas, tá certo? Todo bom julgador por si julga, tá bom? Queridos, Relinaldo, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido. Tem mais uma pergunta do Rafa, colocando aqui o Rafael. Professores com mestrado e doutorado não deveriam estar trabalhando mais na base do que nas universidades? Rafael, eu penso o seguinte: mestrado e doutorado são consequências do desejo de aprofundamento, de pesquisa e de conhecimento na profissão que você tem. Então veja, se você trabalha na educação básica e você fizer mestrado e doutorado, você vai ser um maior conhecedor de assuntos, de temas de pesquisa na área que você atua. Se você atua na universidade, né, você faz mestrado e doutorado, é porque você está envolvido também com essa perspectiva de pesquisa, de aprofundamento. Então, eu não vejo uma conexão direta entre deveria estar aqui ou estar ali. Eu vejo mais uma escolha individual, né? Cada um decide e opta por um caminho,
né, de aprofundamento no seu desejo, no seu sonho, na sua vocação. Esteja ele onde ele estiver. Beleza? Rafa, obrigado pela pergunta. Então, um abraço a todos. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima. Valeu, até o próximo programa. Tchau!